Para a gente fechar e amarrar esse assunto, na página 29 nós temos aí os probióticos, né? E eles ajudam a combater alguns problemas de saúde. Que problemas seriam esses, né? E que probióticos são esses? São os que estão presentes em alguns alimentos, são as que nós chamamos de bactérias amigas do nosso corpo. E são uma das apostas da ciência contra encrencas que atormentam da infância até a maturidade, né? Ou seja, de bem pequenos até adultos, né? Então, o que a gente está vendo aí, ó? Na imagem, a gente tem o seguinte aí, abaixo dela nós temos uma informação. Até agora, a ciência identificou umas 400 espécies de bactérias. Certos tipos de probióticos já foram parar em iogurtes. Olha aí as novidades. Então, o que nós temos aí ao lado, ó? As relações e os banquetes travados dentro da barriga e seus reflexos no corpo vêm ganhando tanta importância que demandam um evento científico próprio, o Congresso Brasileiro de Pré e Pró e Simbióticos, o PREPROSIM, realizado em junho, junto ao Ganepão, uma das conferências de nutrição mais relevantes do país. O evento não deixou dúvidas de que precisamos conhecer e valorizar o trabalho dessas bactérias. Abaixo você vai ver como elas repercutem na imunidade, no coração, até a saúde mental. Então, ó, eles perceberam que ela pode ser usada para várias coisinhas, né? Para quem tem baixa imunidade, para problemas intestinais, obesidades, doenças bucais, né, que são doenças da boca. Lá na página 30, colesterol e pressão alta, chateações íntimas, irritações da pele, câncer, estresse e ansiedade, tá? Então, qual é a influência desses probióticos na baixa imunidade? É deixar nosso sistema de defesa mais afiado. E nos problemas intestinais, os probióticos e os simbióticos fazem parte do tratamento contra da constipação, tá? Obesidade é um micro-organismo que marca presença em pessoas esbeltas e tem animado a turma da pesquisa. Doenças bucais. Aqui dá para dar conta das duas formas de atuação. Uma é indireta, quando os probióticos chegam ao intestino, minimizam inflamações, o que melhora o estado de gengivas e adjacência. Mas a cavidade oral tem uma própria microbiota. Daí porque algumas bactérias têm impacto direto no local, né? E encrencas como cárie e periodontite. E em relação ao colesterol e à pressão? Nesses assuntos que afligem o coração, os achados são incipientes, porém empolgantes. A farmacêutica revela que algumas linhagens dos gêneros seriam capazes de assimilar o colesterol no intestino. Chateações íntimas, né? Algumas doenças da parte genital, masculina e feminina. Que esses antibióticos são menos eficazes, né? De acordo com o Departamento de Obstetrícia. Um jeito de driblar essa resistência é colocar probióticos em jogos. Irritação da pele, né? É ter o intestino regulado. E a gente sabe que essas toxinas, né, elas interferem na barreira hídrica da pele e acabam sendo eliminadas, e as pessoas já com isso há menos espaços para rugas, a pele está seca. No câncer, né, previne em algumas situações, né,
as bactérias ruins da flora intestinal e diminui o risco de tumores, particularmente os coloretais. E o estresse e a ansiedade, né? Que ninguém duvida que existe uma conexão direta entre o intestino e o cérebro. Por isso, há uma tendência em ligar os probióticos a impactos do sistema nervoso. Algumas bactérias produzem moléculas precursoras de serotonina e estimulam a liberação de GABA, tá? Aí nós temos um exercício resolvido, tá? Questão 10. Como as bactérias podem fazer bem para o nosso corpo? Resposta: as bactérias podem nos proteger de muitas enfermidades, como por exemplo os problemas intestinais, ao regularizar o funcionamento do intestino, bem como fazer com que a resposta imunológica de nosso organismo aumente. Então, a gente vai destacar aí, ó, a pergunta da questão 10 e a gente vai destacar também a resposta dessa pergunta, tá? São coisas boas, né, que as bactérias podem fazer e ajudar o nosso corpo. Na sequência, nós temos o exercício de fixação na página 31. Analise as afirmativas abaixo. Em seguida, assinale com V para as que forem verdadeiras e F para as que forem falsas, tá? Então, nós temos aí 4 afirmativas. Na questão 12, vocês vão pensar aí um pouquinho, tá? E vocês vão separar as palavras do texto, ler a mensagem e escrevê-la. Não se esqueça de pontuá-la corretamente e aplicar o que é apresentado no seu dia a dia. Caprichem, tá, gente? Letra boa, letra bonita, respeitando o parágrafo, sinal de pontuação. Não é porque é ciências que a gente não vai pensar no que a gente aprende lá em português, tá bom? E na questão 32, né, que a gente começa aí a falar sobre os fungos, só para vocês darem uma olhadinha e vocês já falam para vocês o que a gente vai fazer. Nós temos aí, né, na primeira atividade, no Dialogando, uma atividade de fungos em uma fruta. O que a gente percebe aí? Provavelmente essa fruta foi esquecida em algum lugar, ficou na fruteira da sua casa aí há muito tempo e acabou o quê? Estragando, né? Acabou ficando com fungo, tá? Então, na mão na massa tá dizendo o seguinte, né? Que é para você trazer para a sala um pão francês e uma laranja. Só que a gente não está na sala de aula ainda, né? Então, o que a gente vai fazer? Vou deixar como sugestão para que na próxima semana vocês já consigam responder essas 2 questões aqui, ó, o antes e o depois, tá? Se a gente for observar aqui, a gente até consegue fazer, né? Como ela era antes e como ela é depois. Mas como a gente quer comprovar de fato que isso como ocorre, o que vocês vão fazer? Vocês vão separar aí na casa de vocês uma fruta. Pode ser uma laranja, uma tangerina, um morango, né? Vocês podem colocar dentro de uma sacolinha ou vocês podem colocar dentro de um recipiente, dentro do armário. Não pode ser na geladeira, porque na geladeira a gente sabe que conserva. Estraga, mas leva-se muito mais tempo. Então, a gente vai ter o prazo aí de 1 semana, tá? Contando de hoje, segunda-feira, dia 29 de junho. E na próxima segunda-feira, que nós já estaremos em julho, vocês vão registrar aqui como que ficou o antes e o depois dessa fruta e o que vocês observaram, tá? Ó, no quadro abaixo, desenhe o pão ou a laranja com os 2 aspectos do experimento e o de antes e o depois. Eu falei aí da fruta, mas vocês podem fazer isso também com um pedaço de pão, tá? Eu não sei se no prazo aí de 1 semana, dependendo do que vocês guardarem, vocês vão obter o resultado como mostra a imagem aqui em cima, tá? Mas a imagem aqui em cima é clara, tá? De como era e de como ficou, tá bom? Beijos e daqui a pouco eu volto com a correção.